exemplo 4, assim como o exemplo 3, parece não ter muitos dados, mas nós vamos deduzir uma equação geral para quando vocês tiverem dados numéricos, poderem já utilizar o resultado que nós vamos deduzir aqui no exemplo número 4. Tá? Ele pede para calcular o campo elétrico para uma distribuição simétrica e uniforme de carga de uma esfera não condutora com densidade de carga volumétrica ρ. Tá? A distribuição uniforme nós estamos considerando desde o princípio. Tá? E a esfera não condutora, a gente considera ela não condutora para ter as suas cargas fixas. Porque lembra que se eu pegar uma esfera condutora, as cargas vão querer ir para a superfície? Então, para eu ter essa densidade de carga distribuída uniformemente na minha esfera, né, e considerar no centro da esfera, por exemplo, eu tenho que ter as cargas fixas, porque se elas puderem se movimentar, elas vão para a posição de equilíbrio eletrostático, tá? E não é isso que nós queremos. Nós vamos conseguir trabalhar apenas com distribuições uniformes nesse caso. Então, para resolver o campo elétrico para uma distribuição simétrica e uniforme de carga de uma esfera, nós vamos fazer dois cálculos. Nós vamos distribuir as cargas aqui numa esfera e nós vamos calcular o campo elétrico dentro e fora da esfera, tá? Então, considerem que eu tenho aqui uma distribuição esférica de cargas, tá? E aí eu vou calcular primeiro o meu campo na parte de fora da minha esfera. Então, eu vou fazer uma superfície gaussiana aqui, que também vai ter uma simetria esférica, acredito que vocês já devam imaginar o porquê. Só que essa minha esfera de cargas aqui, ó, tem um raio R maiúsculo, então a minha gaussiana vai ter um raio R minúsculo, tá? Se eu for calcular o campo através da lei de Gauss, a lei de Gauss era assim, né? ε0, integral de linha E dA, cosseno θ, é igual à carga envolvida pela minha superfície gaussiana, tá? Então, se eu for calcular o campo nessa esfera de raio Rzinho, como eu contemplei a simetria, eu acredito que agora vocês já entendem que eu faço isso justamente para eu ter apenas um ângulo a considerar e não ficar complicando o meu cálculo em termos de ângulo, tá? Então, eu vou cair nessa situação, ε0, campo integral de dA, mais uma vez, é igual à carga envolvida, tá? Olhando a minha esfera do lado de fora, a área é a área da minha gaussiana, que é uma esfera de raio Rzinho. Então, isso aqui vai ser ε0 e integral de dA é A, e a carga envolvida é a carga total, né? Eu consegui envolver toda a carga. E eu falei que a minha área é a área de uma esfera de raio Rzinho, a área é 4πr minúsculo ao quadrado, isso é igual à carga envolvida, tá? Então, fazendo o cálculo, o meu campo vai ter a fórmula semelhante à carga pontiforme, que é o caso da simetria esférica, ó. 1 sobre 4πε0 igual a carga dividido por r ao quadrado. Isso aqui é a fórmula geral olhando a esfera de fora, porque aqui eu consegui contemplar toda a carga da minha esfera, né? Eu tomei um raio maior do que o raio da esfera de distribuição de cargas, tá? Então, essa situação é a situação em que eu estou fora da esfera. Mas e se eu estiver considerando o caso onde eu vou fazer uma superfície gaussiana agora aqui, ó, dentro da minha esfera? O que vai acontecer? Agora a minha gaussiana aqui, ó,
não vai contemplar toda a distribuição de carga. Eu não sei se vocês estão enxergando bem aqui, ó. A minha gaussiana está aqui e a minha distribuição de carga tem o raio Rzão, ó. Esse Rzão aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer a integral do mesmo tipo, a partir dessa parte aqui, ó. ε0, campo integral de dA é igual à carga envolvida. Agora, eu estou olhando a esfera numa parte de dentro, eu não envolvi toda a carga, tá? Então, eu tenho que pensar quanto que é a minha carga envolvida aqui, ó. Então, eu vou relacionar essa carga envolvida à densidade de carga, já que a densidade de carga é uniforme. A densidade de carga, sendo uniforme, me permite pensar da seguinte forma: essa é aquela densidade de carga volumétrica. A densidade volumétrica é a carga total sobre o volume total ou a carga envolvida pelo volume da minha gaussiana ali, ó. Né? Isso é verdade. Então, eu tenho uma relação aqui, ó, de regra de 3, ó. Quem que é a carga envolvida? A carga envolvida é a carga total vezes o volume da minha gaussiana dividido pelo volume total da minha esfera. Quem que são esses termos de volume aqui, ó? O volume da gaussiana. O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, tá? A minha gaussiana tem um raio R minúsculo, então o volume dela é 4/3 de π R minúsculo ao cubo. O volume da esfera total é 4/3 de π raio grande, ó, da esfera de cargas aqui, ó, R ao cubo. Então, 4/3, 4/3, π com π simplifica, e a minha carga envolvida é a carga total vezes R ao cubo dividido por R maiúsculo ao cubo. Então, quando eu resolver isso aqui, ó, eu vou ficar com essa relação aqui, ó, ε0, campo, o integral de dA é a área, né? Só que esta área aqui, ó, é a área da gaussiana. A área da gaussiana é 4π R minúsculo ao quadrado. E a carga envolvida é a carga total vezes o raio da gaussiana dividido pelo raio da esfera. Então, quando eu passar esse R ao quadrado dividindo aqui, ó, vai me sobrar só um R. E o meu campo vai ser 1 sobre 4π ε0, né? Eu tenho esse termo de carga, eu tenho R e R ao cubo, tá? Então, agora, ó, olhando uma parte dentro da esfera, eu tenho que considerar que eu não estou englobando toda a carga dessa densidade de cargas. Então, agora, ó, eu tenho dois termos que antes eu só tinha um termo de raio. Se eu olhar a esfera a partir da superfície, agora, se eu olhar por dentro, eu tenho dois termos de raio. Eu tenho um raio na distância onde eu estou observando essa esfera, que é o raio da minha gaussiana, e tenho o raio dessa densidade de cargas, dessa esfera de cargas, tá? Então, essa é a situação onde o raio da gaussiana é menor do que o raio da esfera de cargas, tá?